Olá, bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em recipiente, em vaso, fora do solo, numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a Casa de Apoio, o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você. Hoje vamos falar de uma planta suculenta que é mais conhecido como Sedum golden, tá? Na verdade, ela é uma espécie de dedo de moça, olha só, né? Sedum, tá? Japonicum, esse é o nome da espécie dela, ok? Então a gente vai falar um pouquinho dessa espécie, que é uma planta muito bonita, tá? Que vocês deveriam ter. Tá? A gente vai passar algumas dicas, né, nesse vídeo sobre o cultivo e até de aquisição, tá certo? Eu vou comentar aqui alguma coisa sobre essa espécie e a forma de cultivo dessa Sedum golden, tá? Que é a Sedum japonicum. Tá? É uma planta, né, originário no sul do Japão, tá? É uma região que chove bastante, ok? Então vocês já percebem que pela origem do que eu já estou falando para vocês, é uma planta que relativamente gosta de umidade, tá certo? Então, nas condições aqui que a gente já teve uma quantidade grande dessa espécie em vários vasos, né? No nosso orquidário aqui na UFC, tá certo? Então, é uma planta de fácil cultivo, né? E algumas situações, essa golden, essa coloração verde-limão, ela acaba se transformando em verde, tá, oliva, tá? Aí ela perde, digamos assim, a graça dessa planta, tá? A gente não sabe exatamente por que ocorre isso, né? Mas, enfim, né? A gente está trabalhando com essa espécie no projeto em Tejuçuoca, no interior, no sertão do Ceará, e elas estão indo muito bem. Mas eu vou passar algumas dicas aqui para vocês, tá certo? A primeira dica é com relação a substrato. O substrato que você for utilizar, ela tem que ser de alta capacidade de retenção de água. O que é isso, professor? Substrato de alta capacidade de retenção de água é aquela que mantém a umidade por um bom tempo, né? Então é um substrato que vai agregar água por um bom tempo. Aqui eu cito alguns exemplos, né, que a gente usa muito: a fibra de coco, tá? Essa na forma de pó, ok? A turfa, o próprio esfagno é bem interessante também, tá? E todos os substratos que agregam, digamos assim, consigam reter umidade, como por exemplo é a vermiculita, tá certo? Diferente da perlita. A vermiculita ela retém muita água. A perlita não retém praticamente água, né? Ela retém muito pouco, tá certo? Então, esse substrato que vocês possam usar seria interessante. No nosso caso, no sertão, a gente ainda coloca esses vasos nesse substrato em bandejas, né? Que acabam retendo um pouco de umidade no seu fundo, tá certo? Por quê? Porque nós estamos lá no sertão, né? E o sertão, quando venta e venta muito, né? Tá? Elas acabam retirando a umidade e em pouco tempo essa água que fica no fundo, tá, das bandejas, elas acabam, digamos assim, ressecando. Mas como a gente não tem água,
essas bandejas, inclusive, elas ajudam, né, digamos assim, manter um pouco mais da umidade. Eu vou deixar aqui nos fotos, né, só para vocês verem como que a gente está fazendo, tá? Porque no sertão a água é precioso, né? Então, quando a gente consiga manter a umidade no substrato, a gente consegue manter também, tá, um bom cultivo dessa espécie. Vale a pena também dizer que esse sedum, né, essa suculenta, ela responde bem à adubação, mas não pode ser adubação em excesso, tá certo? A gente está fazendo alguns testes, devido à falta de recursos, nós estamos utilizando esterco de galinha, só que numa concentração bem diminuta, tá certo? Mas elas estão respondendo muito bem, tá certo? Então, é interessante, né? Porque a gente tem informações, inclusive técnicas, né? Que as sedum não gostam muito de ambiente salino, né? E a gente está exatamente vendo o oposto nesse caso. Óbvio que a gente não está fazendo uma adubação muito intensa, né? Uma adubação bem leve, tá? A gente está conseguindo controlar, tá, a salinidade até mais ou menos 1,5 de salinidade, né? Ok? E elas estão indo muito bem, ok? Então, é uma planta, essa espécie em si, ela responde bastante, tá? A adubação, digamos, leve, ok? É uma adubação que nós fazemos praticamente mensal, ok? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Ambiente de cultivo, a gente tem cultivado em telados, né? Em telados nesse caso nosso, em ambiente de, digamos assim, de telados de 70%, ok? E elas estão indo muito bem, ok? Mas são plantas de pleno sol, tá? Você pode cultivar essas plantas em ambiente sem telado. O problema aqui em Tejuçoca, nessa época, o calor é escaldante, então a gente só consegue trabalhar debaixo de ambiente, tá? Com um sombreamento mínimo, né? Para a gente trabalhar, né? A gente conseguir conduzir os trabalhos, tá certo? Mas elas são plantas de pleno sol e também elas suportam ambiente, digamos assim, um pouco mais sombreado, tá? Tanto que essas plantas são muito utilizadas para compor terrário, né? Elas servem como plantas, digamos assim, de baixa estatura nos terrários, né? Aquelas plantas que ficam dentro ou do vidro ou de vasos baixinhos, né? Então é uma planta que andou sumindo no mercado, né? Mas o projeto Tejuçoca vai ter à disposição daqui a uns 2 meses em quantidade comercial, tá certo? Então vocês podem adquirir essa planta também desse projeto que a gente coordena, tá? Bom, a reprodução basicamente é a estaca, né? Você pode usar micro estacas delas, né? Como a gente tem mostrado aqui nos slides, e elas não se perdem, viu? Elas se enraizam e elas vão para frente. O único cuidado, né, que a gente já viu em outras situações é você utilizar substrato contaminado, tá? Esse substrato que a gente usa é um substrato fibra de coco, tá? É dessalinizado, obviamente, e
tá? Carvão vegetal moído num volume de 20 a 30%, tá? Esse é o substrato padrão que a gente tem usado para suculentas em produção nesse projeto, ok? Então, o enraizamento é muito rápido, não há necessidade, nesse caso, de usar o enraizador, ok? Se elas estiverem presentes no ambiente que esteja úmida, em alguns dias as raízes já começam a ser emitidas, tá? Em pouco tempo você tem esses vasinhos pote 6 praticamente repleta dessa planta, tá? Então é uma planta que não é muito rápida, mas também não é lento como outras sedums que a gente conhece, tá certo? Então é uma planta que vale a pena, tá? Você tem em casa, é planta de fácil cultivo e ela tem uma beleza, principalmente essa coloração verde-limão muito bacana. Você precisa ter essa planta na sua coleção, ok? Bom, eu quis passar nesse vídeo curtinho, assim, alguns aspectos dessa espécie, né, que ela vai e volta, né, infelizmente acontece até com roupa, com moda, né, mas é uma planta que a gente tem trabalhado com carinho no nosso projeto Tejucactus, ok? E você pode cultivar, você pode multiplicar sem problema nenhum, tá certo? Bom, quis passar então essas poucas informações que a gente pode passar nesse vídeo, né? E qualquer informação, qualquer dúvida, me mande, né? Me enviem as suas perguntas, suas sugestões, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo, tá? Inscreva-se e também clique nesse sininho em vermelho, que tudo isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon, ok? Como em todos os vídeos, nós ajudamos entidades filantrópicas e dessa vez eu peço a sua ajuda para o Lar Santa Mônica. Essa entidade ajuda crianças e meninas, né, que foram abusadas, né, no dia a dia, tá certo? Eles têm essa casa para dar apoio, né, tanto na parte alimentar como na parte psicológica. Essa entidade sempre precisa da nossa ajuda, né? Eles estão recebendo qualquer tipo de donativos, não precisa ser dinheiro, roupas, tá? Brinquedos, alimentos não perecíveis, doe o que você puder. E também ajude o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e também tecle o sininho, tá? Que está em vermelho, que isso vai fazer com que você receba notificações quando o canal tiver novos vídeos, ok? Então, conto com vocês. Até o próximo vídeo.